Olá, saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, podendo levar esses ensinamentos que dificilmente você encontra nas mídias, nos livros, aqui na internet, da maneira como eu explico, né? Desvendando os chamados mistérios, né? Ocultos, desvelando o verdadeiro significado dos textos da Bíblia. Sejam bem-vindos. Bom para vocês estarem aqui abrindo as vossas mentes, ok? Hoje, como diz a chamada, julgar sim ou não. Vamos falar sobre julgamento, né? Isso está em Mateus, capítulo 7, 1 a 18, versículo 1 a 18. Começando. Primeiro, não julgueis para que não sejais julgados. E vocês acreditam, que o Criador disse isso? O Deus mentiroso deles, eles dizem que disse, né? Mas como é só um personagem, também fica duvidoso, né? Como sempre, o texto, ou quem os escreveu, se contradiz. Falam para não julgarmos. No entanto, eles fazem juízo do povo que os segue, as pobres ovelhas. Com livre-arbítrio, a Bíblia é sempre contradita, desde o princípio, pois não se sabe exatamente a sua origem. Tudo o que escreveram na história são mentiras, invenções de mentes doentias, perturbadas, em suas ganâncias por poder e por dinheiro. Ela diz para não julgarmos. E em Gênesis 1, 26, Deuteronômio 30, 19 e 20, entre outros capítulos e versículos, nos fala sobre o livre-arbítrio. Percebe? E para quem não sabe, arbítrio ou árbitro é justamente julgamento. Um juiz que julga errado é arbitrário. Entenderam? Portanto, um grande engodo ensinado pelo texto. Pois é justamente o livre-arbítrio que nos livra de muitos males quando temos um discernimento. Ou seja, a condição de sabermos julgar. E quando isso não se faz presente, é o que vemos dentro da sociedade humana, dentro do manicômio terra, dentro desse manicômio, os doentes mentais, chamados de humanos, com seus julgamentos condenatórios, contraditórios, julgamentos sem escrúpulos, julgamentos com ambição, muitos sem um pingo de discernimento ou caráter. Por isso, tantos equívocos, nos achismos, na política, na religião, nas mídias insensatas, insanas e incoerentes. Portanto, quando se tem a condição para arbitrarmos corretamente, como é o caso de quem está acordando, procuramos nos afastar, dentro do possível, de todas essas influências, para que na jornada para a luz,
possa influenciar energeticamente e positivamente a humanidade doente e dormente em suas insanidades. Na quietude da consciência desperta, vamos exercendo o potencial criador. Isso é, a mudança para uma nova humanidade, capaz de julgamentos sem prejuízo do outro. Muito pelo contrário, sabendo julgar em benefício de si mesmo e de todos. Ok? Assistam ao vídeo que eu falo sobre discernimento. 2. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, vos medirão a vós. Percebem a contradição e a falta de entendimento? Dizem para não julgar, para não sermos julgados. E muita gente, achismo, que anda no achismo, aqui principalmente na internet, usa muito esse texto, né? Não julga para não ser julgado. Cala a boca! Mas todos julgam o tempo todo. Você que diz, não julgue para não ser julgado, já está julgando. Da mesma forma, somos julgados constantemente, pelos que dizem ensinar, quando na verdade vos mantém presos. 3. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? É a mesma coisa. Você percebe? Até o final, se eu não me engano, versículo 20, você vai ver, eles repetem tudo, fica repetindo. Que eu digo sempre, fica enchendo linguiça. Para que tudo isso? O povo já é confuso, aí a escrita é mais confusa ainda. É proposital para atrapalhar as mentes que não usam a massa cefálica. Se ouvirem um barulho de trovão, é que está chovendo aqui hoje. Vamos ao terceiro, de novo, né? E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave do que está no teu olho? Como sempre, é o que eu disse, o texto repetitivo. Vem a cegueira do outro, mas não enxergam a própria. Cego guiando cego, caem os dois no abismo. Entenderam? 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu. A mesma coisa. Aqui fica claro e repetitivo o versículo 3, mostrando justamente o que fazem principalmente os clérigos. Não abrem os olhos e não permitem que outros abram. As famosas ovelhas seguidoras, o gado, os jumentos. 5. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Repetindo novamente o que fora dito anteriormente. Infelizmente, quando abrimos os olhos para a luz, ou felizmente, para o Criador dentro de nós, expandimos a consciência. Agimos hipocritamente com os hipócritas aqui mencionados. Entenderam? Infelizmente, você não pode ser verdadeiro ao máximo, que você é rechaçado. Você tem de viver em isolamento quando você acorda. O máximo possível. É realidade. 6. Não deis aos cães
o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem aos pés, e voltando-se, vos despedacem. Aqui o texto mostra que todo aquele acordado, ou em processo de acordamento, não deve ficar tentando ensinar a outros o que vos é ensinado pelo Espírito de luz. Pois dar ao que não busca, dar ao que não tem, ou que não quer, é o mesmo que dar pérolas a porcos. Ou seja, não saberão o que fazer com o que lhes é ensinado. Da mesma forma, aqui o texto chama os que dormem de cães, que é um sinônimo do mal. Eles, na escuridão, não saberão o que fazer com a luz. Normalmente vão rechaçá-la. O porco não sabe a diferença de uma lavagem para uma pérola. Entendeu? De modo geral, dentro das religiões, são lavagens cerebrais. E quando vem alguém dando pérolas, ou o espírito dando pérolas, não sabem o que fazer com elas. Muitas vezes até recriminam esse ensinador aqui, né? Vamos lá. 7. Não é ensinador, é errado. Orientador. 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. 8. Pois todo o que pede, recebe. E quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Isso é a escrita do texto no português latim, bem rebuscado, que é justamente para complicar. Ele podia muito bem só dizer, pede que receberá, busca que achará e bate que se abrirá. Acabou. Não, tem que ficar, enchendo linguiça. Como sempre venho ensinando nas aulas anteriores, no entanto, é preciso deixar bem claro, bater, buscar, pedir, não funciona tão facilmente como é ensinado, muito menos aos frequentadores da igreja, das religiões, pois o Criador é surdo para eles, é surdo para quem apenas diz que busca, ou que bate na porta. Tudo falso, mentiroso, pois essa busca se faz dentro de vós, ou de nós, e não dentro de qualquer que seja religião, ou esoterismo, ou os templos. Quando você busca dentro de si mesmo, e bate a porta, podem ter certeza que encontrarão a luz do Criador. Fora, jamais encontrarão. Pois ele sabe de sua consciência e da sua verdade na busca por ele. Aqui eu posso dizer jamais, porque eu costumo ensinar, jamais diga jamais. Mas nesse caso, sim. Ok? 9. O qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Esse versículo, posso dizer, está totalmente errado, pois o Criador, quando ouve seu irmão e não filho, na verdade, de suas intenções, lhe aprove dentro do tempo necessário, que é ele quem julga, lhe aprove. Alguns podem dizer que ele, de fato, não dá pedras. É claro que não dá. No entanto, não dá nada.
Pois a lei de causa e efeito gerada por ele, fazendo com que haja justamente o arbítrio, ou seja, o julgamento, percebem? O julgamento sempre existiu e existirá. É o mesmo que o julgamento no juízo final. É o mesmo que o julgamento, repetindo, no juízo final. Vejam bem, juízo, ou seja, julgamento. E se existe o julgamento do Criador, como podem ensinar a não julgar? Como eu disse anteriormente, a questão do não julgar é porque você não sabe julgar, que é ter discernimento para poder julgar. 99% do povo mundial não sabe julgar. Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente. É o mesmo significado do versículo anterior. O mesmo enchimento de linguiça. Para que eu vou ficar repetindo aqui se eu já falei? 11. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai. Quer dizer, você é mau e sabe dar boas dádivas? Contraditório isso. Pai que estás no céu, dará boas coisas ao que lhes pedirem. Totalmente contraditório. Aqui fica bem nítido, quando se consegue entender que estão falando em semântica, ou por semântica, justamente sobre a lei de causa e efeito. Se você tem atitudes conscientes na luz, você recebe coisas positivas. Ou negativas quando existe ego e a falsidade. Repetindo, não somos filhos, e ele muito menos é pai. Nós somos uma centelha divina, somos um com ele, passando por essa experiência carnal. Volto a dizer, para quê? Por quê? Qual a finalidade? Ninguém sabe. E quiçá, em um futuro próximo saberemos. 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Lei, aqui ficou dito novamente que é a lei de causa e efeito. Quando abrem os olhos para a luz, essa lei se torna clara e até óbvia. No entanto, esqueçam esses tais profetas, pois são servidores do mal. Assistam a minha aula sobre arcontes, arcanjos e profetas. Tudo satânico. E saberão quem eles são. Antecipando um pouco da aula, dessa aula dos arcontes, eles são parte dos caídos. Entenderam? 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Ou seja, a maioria. Novamente, deixam bem claro, só não entende quem não quer. A porta larga é justamente a vivência física, a vivência carnal, com as materialidades frívolas, inconscientes. E porta estreita é justamente o que já foi dito. Batei, buscai, e lhe será dado. É bom ficar bem destacado o fato de que entrar na porta estreita, ou seja, difícil de passar por ela, porque, e acima de tudo, requer a luta constante contra o seu próprio ego e contra os que dormem, pois sempre, diretamente ou indiretamente, procuram afrontar quem quer passar pela porta estreita, discriminar, preconceituar quem segue esse caminho. É a velha luta do mal contra o bem, ou do bem contra o mal.
do ruim contra o bom, da treva contra a luz. 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Eu sempre falo para vocês aqui no vídeo, a vida não está na matéria, a vida está em espírito. Como é que eu vou viver minha vida? Você não vive a vida, você vive a morte. Nós somos chamados de mortos. Os mortos-vivos, os zumbis. Vamos lá. Entendam que justamente a luta contra si mesmo é o caminho para a luz. Por isso é estreito. Poucos passam por ela. 15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós. Não existe profeta verdadeiro. Todos são falsos profetas. Eu aqui estou ensinando, mas eu não faço profecia. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Repetem a mesma coisa dita nos versículos anteriores. Não é preciso repetir a explicação. 16. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Novamente, sendo repetido o mesmo significado do que foi explicado. 17. Assim toda árvore que produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Novamente, a lei de causa e efeito. Creio que não preciso continuar explicando. Vocês são capazes de entender. É só esmiuçar em seus cérebros. Ok? Mais claro do que já foi explicado, é só esforçar em suas mentes para que se abram ao entendimento. 18. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Repetiu, enchendo linguiça. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. De novo repetido, mas vamos lá. Mostrando o oculto, todas as almas dormentes, evidentemente, não dão bons frutos. São cortadas da árvore, da vida. Repetindo, a árvore da vida é em espírito, é a porta estreita. Da vida na luz, não dessa vida na morte. Morrer pela segunda vez é você morrer para as coisas da matéria. Aqui você já está morto, então morrer a segunda vez é morrer para as coisas da matéria. Vai viver em espírito, na luz. Na pureza. E continuará na peregrinação da materialidade, se não acordar, que representa o fogo, o caldeirão onde estão sendo cozidos, até que fiquem prontos. Só para mencionar e terem atenção a algumas mensagens subliminares, que está dentro do contexto do que estou lhes passando, e que os mantém presos. Uma delas, por exemplo, mostrando claramente que estão dentro do caldeirão, da caldeira. Ou seja, é o mesmo nome do programa do tal Luciano Huck, ou era, que é um servidor do mal. Ou seja, caldeirão do Huck. Entenderam? Pergunto a vocês, quem é que comanda o cozimento dentro do caldeirão? Eles utilizam o Huck. O mal contido dentro dele. Pensem, imaginem, cheguem à conclusão.
Como eu digo sempre, ruminem o que está sendo dito. 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, não pelas suas falas, mas por suas atitudes. Podemos julgar com discernimento e ver quais são os frutos que estão gerando os humanos. Pois bem, deu para entender? Chegamos ao final de mais essa aula. Despedindo-nos fraternalmente e mandando boas energias vibracionais positivas, no intuito de tocar as almas buscadoras, pois todo esse ensinamento não serve para porcos, ok? Que a paz e a luz do Criador se expanda em vossas consciências. Assim seja, hoje e sempre. Até breve, meus queridos.